aqui então mais uma vez, né? Bastante frio, bastante chuva, para passar um pouquinho mais de conteúdo para vocês, conforme nós já havíamos combinado, certo? E já de antemão, assim, ó, nós estamos chegando, né, gente, naquela fase bem crítica do conteúdo, aquela fase bem difícil do conteúdo, onde, né, nós vamos iniciar o período composto. Eu já havia falado para vocês que nós temos o período simples e o período composto, certo? E vocês tiveram alguns vídeos anteriores que nós trabalhamos com a análise sintática interna, que é aquela parte que a gente viu de sujeitos, termos da oração, os termos integrantes da oração, que é o objeto direto, objeto indireto, e os termos acessórios, que são os outros, né? Adjunto adverbial, adjunto de nominal, o próprio predicativo do sujeito. Então, por quê? A gente precisa estudar primeiro a análise sintática interna, para depois nós chegarmos na externa, que é essa que a gente vai começar a estudar a partir de agora. Por que eu digo que é a fase crítica do conteúdo? Porque é a fase mais difícil, vocês podem ter certeza. Quem entendeu o período simples, né, o período lá da questão de sujeito, predicado, tipos de sujeitos, termos da oração, os complementos verbais, o complemento nominal, o agente da passiva, os termos acessórios, o adjunto de nominal, o adjunto adverbial, não vai ter dificuldade aqui. Por quê? Porque aqui no período composto, quando nós chegarmos em orações subordinadas, a gente vai precisar desse conteúdo, né? Aqui eu vou iniciar pelo composto por coordenação. Primeiramente, o que é um período? Um período é quando eu tenho um texto que está organizado em torno de um verbo, né? O que é uma frase? Uma frase é um enunciado que tem sentido completo. O que é uma oração? É um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Tanto é que para eu ter oração, eu necessito de ter no mínimo um verbo. Isso é o chamado período simples, um verbo. E o que é o período composto? É um enunciado que se organiza em torno de um verbo, ou seja, então ele é formado por orações. Por que eu digo por orações? Porque terá que ser mais de uma para ser período composto, certo? Como é que eu sei o número de orações? Pelo número de verbos. O período composto é formado por orações. De acordo com o número de verbos, eu tenho um número de orações. Exatamente o que eu escrevi ali, ó. Período composto formado por mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo. Sempre vocês vão trabalhar em cima de um verbo. Um dia em aula eu comentei com vocês e eu falei para vocês, no momento que vocês não souberem identificar um verbo, vocês não vão conseguir identificar nada. Por quê? Porque dentro de uma oração vocês vão achar o verbo, a partir do verbo vocês vão achar o sujeito, vão classificar esse sujeito, vão achar o predicado, vão classificar esse predicado. Conseguindo fazer isso, vocês fazem qualquer exercício. Certo, gente? E voltando aqui, então, de acordo com o número de verbos, será o número de orações. Ou seja, se eu tenho um período composto formado por 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho um período composto formado por 8 verbos, eu tenho 8 orações, né? E assim por diante. Claro que uma coisa que vocês têm que ter em mente, que eu já falei para vocês também, é a questão dos verbos. Gente, quando aparecem 2 verbos juntos, quando eles formam uma locução verbal, isso não são 2 orações. São 2 verbos juntos formando uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Quando vocês têm 2 verbos com o sentido de um. Tá? Então, no período composto, o que nós temos? Temos período composto por coordenação. O que seriam coisas coordenadas? As orações, elas têm uma relação, né? Elas têm uma informação, uma oração em relação à outra, porém, elas são independentes. O que acontece? Elas, se nós pegarmos a primeira, ou a segunda, ou a terceira,
ou a quarta oração e separarmos elas, elas ficam com sentido. Isso é coordenada, né? É uma coisa que mesmo separada, elas têm sentido. São diferentes das subordinadas. As subordinadas, elas têm uma relação de subordinação, ou seja, uma depende da outra. Aqui nas coordenadas, não. Aqui elas têm uma relação entre elas, né, de sentido, de informações, porém, elas são independentes. Uma não depende da outra, são autônomas, né? São totalmente independentes. No momento que eu separar uma da outra, eu vou saber o que quer dizer uma oração e vou saber o que quer dizer a outra oração. E no período composto por coordenação, por conjunções coordenativas, nós temos dois tipos de orações coordenadas, que é o nosso próximo assunto a seguir. Continuando então, gente, daí nós temos dois tipos de orações coordenadas, né? Coordenadas, formadas por conjunções coordenativas, certo? Nós temos as assindéticas, tá? E nós temos as sindéticas, os nomezinhos bem bonitos para vocês decorarem, para vocês saberem. Não tem que decorar, para vocês saberem. A assindética, vocês têm um A aqui, né? Que é um prefixo, que quer dizer negação, né? O que diz aqui? São aquelas separadas apenas por vírgulas ou ponto e vírgula. Não apresentam conjunções, ou seja, elas são orações coordenadas, né? São orações que têm vida própria, são orações que existem por si só, porém elas são apenas separadas por vírgulas ou por ponto e vírgula, porque eu posso usar o ponto e vírgula no lugar da vírgula, não vai mudar em nada, tá? Quando a gente estudar os sinais de pontuação, vocês vão ver que a vírgula e o ponto e vírgula, a função deles é exatamente a mesma, tá? Cheguei, corri, venci. Vocês observam que eu tenho 3 orações, porque eu tenho 3 verbos, né? Cheguei, corri, venci. 3 orações coordenadas, né? Porque uma é independente da outra. Eu posso dizer assim, cheguei, né? Corri, venci. Não depende, nenhuma depende da outra. São independentes. Eu estudo, trabalho, brinco, né? 3 orações, também, né? 3 verbos, né? O sujeito dessas orações é o mesmo. Aqui eu tenho um sujeito oculto, que é eu, né? Eu sei pela terminação dos verbos. E aqui eu tenho um sujeito que aparece na oração, determinado ali, simples, o eu. Isso são as assindéticas. São aquelas que não apresentam conjunções, apresentam apenas a separação através de um sinal de pontuação. E eu tenho as sindéticas, que são orações que aparecem ligadas por conetivos. Eu esqueci de falar para vocês a expressão conetivos, é a mesma coisa que uma conjunção, só que às vezes lá nas gramáticas ou até nas provas, nos concursos e tal, aparece como conetivos, né? Conetivos são conjunções, tá? Maria estuda e trabalha. Aqui você já tem uma conjunção, né? Maria estuda e trabalha. Estudou muito, porém não foi aprovada. Quer dizer, mesmo que a pessoa estudasse muito, ela não conseguiu ser aprovada. Aqui eu tenho 2 orações, uma oração aqui, outra aqui. 2 orações, estudou muito, não foi aprovada. Tenho um verbo lá, outro verbo aqui, e ligando elas eu tenho a conjunção. E quando eu tenho esse tipo de conjunção aqui, antes dela eu tenho uma vírgula, né? Que mais adiante eu vou explicar para vocês. Bom, gente, então agora vamos aos tipos de orações coordenadas que nós temos, né? Começando então pela oração coordenada sindética aditiva. O termo já está dizendo, ó, coordenada aditiva. Da ideia de quê? Ideia de adição, né? Não esquecendo, né, gente, que ideia, não temos mais acento. Expressa uma ideia de adição, de soma, de pensamento em sequência. Ou seja, é uma adição. Faz uma coisa e soma outra, né? As principais conjunções e, nem, mas também, tanto
como e não só. São as principais conjunções coordenativas que são usadas na oração coordenada sindética aditiva, né? Aí temos o exemplo, ó. Chico Buarque não só canta, mas também compõe muito bem. Ou seja, além de cantar, ele ainda compõe muito bem, né? Então eu tenho a conjunção aqui, ó, não só canta, mas também, né, tá dando uma ideia, né, de soma, uma ideia de adição, que além dele compor, ele canta, que além de ele cantar, ele compõe. Então tem uma ideia, uma soma de duas ou mais coisas que a pessoa faz, neste caso dessa oração. Depois nós temos a coordenada sindética adversativa. Adversativa já se pensa em adversário. O que é o teu adversário? É o teu contrário, é aquela pessoa contrária a ti, né? É uma adversidade, uma contrariedade. Expressa uma ideia contrária, oposta à tua, né? E o mas é a principal conjunção. E é o mas, né, gente? Mas, não existe mas. As pessoas muitas vezes dizem mas, não. A conjunção é mas, tá? E aí nós temos também lá o adjetivo mas aí é uma outra coisa, né? Então, expressa uma ideia contrária, mas é a principal conjunção, que eu posso substituir este mas por porém, no entanto, todavia, entretanto, que são as outras conjunções adversativas que nós temos, tá? Renata gostava de cantar, porém não agradava. Quer dizer, ela gostava de cantar, mas não agradava o público. A conjunção mas, a conjunção porém, está me dando uma ideia de adversidade. Embora ela cantasse, ela não agradava. A mesma coisa que vocês. Júlia estudou muito, mas não foi aprovada. Ou seja, mesmo ela estudando muito, ela não conseguiu ser aprovada. Certo, gente? Continuamos então com o exemplo ali da adversativa, né, gente? O time jogou bem, entretanto, não conseguiu vencer. Ou seja, embora o time tenha jogado bem, ele não conseguiu vencer. Esta conjunção adversativa aqui, ó, eu posso trocar ela por mas, né? O time jogou bem, mas não conseguiu vencer. Ou, porém, não conseguiu vencer. E aqui, ó, não é um cedilha, tá, gente? É a crase duas vezes, tá bom? Às vezes, o e, né? A conjunção e pode aparecer como adversativa. Tipo nesta oração. Deus cura e o médico manda conta. É uma adversidade, né? Foi Deus que curou, mas quem fez a cirurgia foi o médico. Então quem é que manda conta? O médico. É uma adversidade, né? Não é uma soma, ó. E este e aqui eu consigo substituir pelo mas. Ó, Deus cura, mas o médico manda conta. Tá? Então às vezes você tem que tomar cuidado, porque ela pode atuar como adversativa ao invés de aditiva, certo? Depois nós temos a coordenada sindética alternativa. Essa é bem fácil, né? Expressa uma ideia de alternância, uma escolha dos fatos. Ou tu fazes isso, ou tu fazes aquilo. Ou faz chuva, ou faz sol. Como nesse momento está chovendo, não tem sol, né? Embora aqui em Caçapava nós tenhamos chuva e sol ao mesmo tempo, né? Mas ou tu faz isso, ou tu faz aquilo. Ou você quer que eu venha, ou você quer que eu fique, né? Uma coisa ou outra, né? Ou você estuda, ou não será aprovado. Ou seja, é alternativo. Ou tu estuda e será aprovado, ou tu não estuda, né? Caso tu não estude, ou você estuda, ou não será aprovado. Ora age com calma, ora com brutalidade. Ou seja, alterna, né? É uma alternância. Ora é uma coisa, ora é outra. Continuando então, pessoal, nossas duas últimas orações coordenadas, né? Aí nós temos a oração coordenada sindética explicativa, que o nome já está dizendo, né? Sugere uma explicação, expressa uma ideia de explicação. As principais conjunções são porquê,
o que e o pois quando aparece antes do verbo, tá? Até se vocês pararem para pensar, vocês vão se dar conta. Lá no uso dos porquês, tudo tem uma relação, né, gente? Lá no uso dos porquês, quando é que eu uso o porquê junto e sem acento? Quando ele equivale a pois, né? Então, é uma conjunção, né, o porquê, assim como pois também é. Quando é que eu uso o porquê sem acento e junto? Quando equivale a pois. E neste caso aqui da oração sindética explicativa, este pois vai aparecer antes do verbo. Ó, eu tirei nota 10 na prova, pois estudei muito. Aqui eu tenho a conjunção pois, né? E aqui eu tenho o verbo estudar, o verbo da segunda oração. Então, o pois está aparecendo antes do verbo. Ela será explicativa, certo? A oração coordenada sindética conclusiva, a ideia é de conclusão de algo, de alguma coisa. As principais conjunções são logo, portanto, por isso e pois. Só que o pois aparece após o verbo. Na explicativa, ele aparece antes do verbo. Na conclusiva, ele aparece após o verbo. Como o almoço já está pronto, podemos, pois, começar a comer. Está aqui a conjunção. Está aqui a conjunção, pois, após o verbo. Ó, o verbo é podemos. O verbo da segunda oração, porque a primeira vai até aqui, né? Podemos, pois, começar a comer. Tá? Orações coordenadas é um tema bem fácil, claro, como é um pouquinho mais complicado que a gente estava vendo, mas é um tema fácil. Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios que já estão lá no grupo. Qualquer coisa vocês chamem. Na semana que vem estarei gravando já o primeiro vídeo das orações subordinadas, né, que daí é bem mais difícil. E façam os exercícios que estão no grupo. E um bom estudo para vocês, um bom final de semana, um bom feriado, né? Estudem, força, fé e foco, força na peruca.